Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Gosto, uma iniciativa do IVOC, Instituto Vencer o Câncer, em parceria com a Nestlé Health Science. Uma ação pensada especialmente para as pessoas que estão passando por um tratamento quimioterápico. Mas não só para elas, a gente também vai dar dicas para cuidadores e pessoas que amam e convivem com estes pacientes. Eu e o Thiago vamos dar dicas, receitas e informações sobre o paladar durante essa fase. Então, bora lá? Bora! Temos aqui 5 mulheres que passaram pelo tratamento do câncer. Como foi se alimentar durante o tratamento? Vocês podem falar um pouquinho da experiência de vocês com a mudança do paladar? Essa é a parte gritante do tratamento, o paladar, que praticamente desaparece. Eu nunca experimentei sabor de cabo de guarda-chuva, mas era acordar com aquele gosto de ferro na boca. E o que eu buscava? Algum tipo de alimento ou ácido ou com muito sabor. Então, embutidos, que a gente sabe que não é nada legal, mas um salame, uma azeitona, isso fazia levemente apagar aquele gosto ruim da boca. Eu também sentia um gosto de ferrugem na boca. Eu optava por coisas mais geladas, que melhoravam bastante o meu paladar para eu conseguir ter uma alimentação e conseguir seguir no tratamento até o final. Acho que a gente não consegue nessa fase fazer a própria comida. O cheiro incomoda bastante. Mas o mais difícil dessa fase da alimentação na quimio é você saber que você precisa comer saudável e você não consegue nem comer. Eu tive náusea, fiquei muito mal, assim, fiquei 3 dias sem conseguir comer. E forçar a comida foi o mais difícil. A minha mãe, tadinha, em alguns momentos ela fazia uma comida pra mim, aí eu chegava, olhava e falava assim, não, pelo amor de Deus, tira daqui da minha frente. E a minha mãe ficava muito magoada, porque achando que eu não tinha gostado da comida dela. Mas é o seu paladar, é o cheiro que te incomoda. Eu tive químio que eu só conseguia tomar suco. Aí eu tive químio que eu só conseguia comer coisa ácida. Então é muito difícil, vai muito de você entender o seu corpo, conhecer o que vai, o que cai bem, o que não cai bem. Eu comecei direto com químio e eu comecei com uma químio que era um pouquinho mais fraca e eu consegui me alimentar bem no começo. Eu vi algumas coisas que diziam que não era bom comer e eu substituí essas coisas, então eu tentei evitar comer carboidratos, tentei evitar comer açúcar, comecei a comer mais vegetal e assim, de truque eu tentava comer coisa mais azeda, bastante gelado. E a questão de cozinhar em casa é muito difícil para quem é paciente, porque a gente sente cheiros, eles são muito fortes para a gente e para as outras pessoas não. E vocês receberam alguma orientação relacionada àquelas fórmulas nutricionais? Meu esposo pesquisava muito e ele pesquisou uma fórmula alimentar, um pó que a gente misturava na fruta. Esse pó também era bom tanto para o doce quanto para o salgado. E isso deu uma grande ajuda, deu um up para mim no tratamento. Eu consumi um produto que era líquido e ele foi muito bom para cicatrização principalmente. E depois eu cheguei a consumir também o produto em pó, em uma outra vitamina, num outro episódio por conta de anemia. E acabou me levantando muito mais do que só comer. A gente sabe pelos estudos que quando um paciente passa por um acompanhamento, uma terapia alimentar, ele tolera melhor o tratamento, seja ele uma cirurgia que vai facilitar uma cicatrização e até o preparo para a cirurgia, diminuindo taxas de infecção pós e complicações relacionadas à ferida, em pacientes que estão em quimioterapia, outros tipos de tratamento. Essas fórmulas alimentares, elas são fórmulas, na verdade, já prontas, balanceadas, tanto em caloria, proteína, carboidrato, vitaminas, em forma tanto em pó, que nem vocês usaram, quanto já prontas para beber, e elas servem exatamente para atingir o aporte calórico e proteico dos pacientes.
falando dessa questão de orientações certas, quando elas não existem, a gente procura onde tem. Isso. Quando a gente procura onde tem, a gente pode ouvir o que não deve ser ouvido ou ler o que não é para ser lido. Alguém já fez algum tipo de restrição alimentar ou incorporou algum alimento por conta de um parente, um amigo ou leitura na internet? A gente recebe o diagnóstico e já com o diagnóstico várias receitas de parente, amigo, familiares. Eu já recebi fórmula que eu não sabia o que era. A gente fica muito fragilizado, né? E acho que se falar que a gente planta bananeira que vai dar certo, capaz de a gente estar lá colocando a cabeça para baixo e as pernas para cima, né? Então acho que é aí que a gente tem que ter cuidado de fato. Porque no meio do desejo, né, de encontrar o que é bom e da fragilidade também que nos envolve, é por isso que precisa de muita informação confiável. Quando eu descobri o câncer, minha família leu muito sobre o açúcar, então eu fiquei sem açúcar. Então eu só comia peixe, legumes, verduras. Uma das coisas que eu não entendia no começo é que o seu corpo precisa de açúcar. Isso. Mas você precisa aprender qual tipo de açúcar que é bom para o seu corpo. É porque, como a Ju falou, a gente fica fragilizada e no início era assim, como se fosse um monstro. Exatamente. Então, assim, era totalmente intolerante. Então, hoje eu sei, eu evito também bastante, mas assim, eu me dou o luxo hoje de comer um doce, de voltar à minha vida normal, a frequentar festas e comer a comida que está lá. Perfeito que você falou, Sabrina, no sentido de que moderação é a palavra mais correta para se usar quando fala alimentação em qualquer cenário. É lógico que algumas pessoas precisam de adaptação por uma coisa, outras por outras, e por isso que a gente sempre foca que devam ser acompanhadas. Mas até hoje a gente não tem assim, um alimento que é extremamente proibido, um alimento que é extremamente recomendado. Quando você tem o diagnóstico de câncer, mesmo sendo um câncer não tão grave, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a questão da morte. Então, quando você pensa, eu vou fazer algo que está escrito que não é para fazer, você já fala, nossa, mas isso vai me matar. Então, assim, você fica naquela... Eu tô com um desejo, eu tô com vontade de comer isso, não tô conseguindo comer mais nada, mas ao mesmo tempo, se eu comer, eu vou morrer porque eu vou comer isso. Que interessante vocês falarem todas falarem do açúcar em si, que o açúcar tem... todos falam que o açúcar alimenta a célula cancerígena. Não é bem assim, porque nós precisamos de glicose. A glicose vai alimentar todas as células, até a cancerígena. O excesso do açúcar refinado, da farinha branca, do açúcar branco, com certeza vai servir de substrato para todas as células do corpo. O que a gente faz? A gente não restringe, não existe evidência sobre dieta de jejum, alcalino, não existe. Hoje a gente propõe uma dieta balanceada, nutritiva, com todos os macronutrientes. E o que vocês falaram dessa questão de eu comi um docinho e me senti bem, faz parte do equilíbrio. De tudo o que aconteceu, de mudança nos padrões, até alimentares, no estilo de vida, vocês mantiveram essas mudanças? Vocês levaram para a vida, mudaram o padrão alimentar? Um aprendizado. Por exemplo, eu comia de 2 a 3 pãezinhos de manhã, facinho. Depois que eu comecei a pesquisar e vi que precisava de uma alimentação melhor, eu aprendi a fazer iogurte em casa. Também uso aquele pozinho, tomo todos os dias no iogurte, sem açúcar, e coloco o farelo de aveia, substitui pelo pão, e eu não sinto a mínima vontade de comer pão assim. Saiu da minha vida o pão. É uma reeducação, eu acho, assim. Eu acho que não tem como voltar quando você começa a ser... E você se sente melhor? Eu me sinto muito melhor, muito mais saudável. Apesar que o tempo vai deixando a gente um pouquinho esquecida do que a gente viveu. Confesso que eu já dou umas escapadas boas, mas sempre vem aquela lembrança, né? De olha pra trás, olha o que você já viveu e o que você aprendeu. Eu não vou voltar a ser a Sabrina que eu era, que não entendia e que não sabia. Então, todas as manhãs eu tomo meu suco verde. Então, essa não tem como voltar. Mas essa escapadinha de uma festa, um doce, alguma coisa, sempre vai ter. A dieta que eu fiz no começo não é nem de longe que eu tenho feito hoje, mas eu já tenho
muito mais conhecimento e consciência do que eu estou fazendo, do que eu não estou fazendo e de como eu devo fazer. Então, assim, a gente vai dar as escapadas, vai fazer as coisas que a gente sente prazer, vai. Mas a gente nunca, eu acho que ninguém nunca vai voltar ao que era no início. Eu acho que você dá muito mais valor à sua qualidade de vida no geral, e não só na alimentação, porque a alimentação acaba sendo uma coisa meio que normal na sua vida. Mas eu acho que a qualidade de vida de você estar perto das pessoas que você ama, de dar valor muito mais à família, de saber que aquele trabalho enlouquecedor, pensar só no trabalho, aquilo também não te faz bem só. Então você começa a dar valor a tudo na sua vida. Eu brinco em dizer que a gente ganha um par de óculos, né? Para passar a enxergar a vida de outra forma. Bela metáfora, bela metáfora. Em resumo, a gente sempre está evoluindo e a gente tem que adotar o equilíbrio na vida de todos os sentidos, na alimentação, na atividade física, na saúde mental. A gente tem que englobar todos esses aspectos para a nossa vida. Essa é a ideia do Projeto Gosto, é que a gente, através das experiências dela, a gente consiga trazer um pouquinho para vocês de informação, um pouquinho de orientação em como a gente consegue melhorar esses efeitos colaterais e passar por tudo isso de uma maneira muito mais tranquila e vivaz. Nos próximos episódios, nós vamos trazer informações através de culinária. Vamos começar a cozinhar e dar dicas de como fazer uma alimentação para tentar melhorar os efeitos colaterais relacionados com a quimioterapia. Vamos apresentar dicas, informações e receitas para melhorar os sintomas relacionados à quimioterapia, junto com elas, Dr. Thiago, eu e o chefe de cozinha. Venham com a gente nessa jornada.